Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. É com muito temor e tremor que hoje me coloco diante de Deus e dos homens para testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida. Deus restaurou a minha vida, a minha casa e a minha família. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Essa foi a palavra de Deus revelada a mim quando entrei no deserto. Aprendi a me submeter, a me sujeitar e a aceitar a correção do Senhor. Meu nome é Vivi Almeida, moro na cidade de Belém do Pará e tinha exatamente 2 anos e 10 meses de deserto quando o meu milagre chegou, quando pude contemplar o meu milagre. Naturalmente, não dá para falar em tão poucos minutos a plenitude que vivi no deserto, a transformação, o milagre, o maná, tudo que Deus fez na minha vida não dá para expressar. Deus me levou ao deserto com grande dor. Acho que foi o lugar que eu mais senti dor, mas foi também o lugar onde mais fui tratada, mais fui amada, mais fui cuidada. Nem consigo expressar a dor que senti, só de me lembrar, eu me emociono. Porque quão grande amor Deus teve por mim quando me levou ao deserto. Deus me levou ao fundo do poço. É assim que eu me senti. Quando eu entrei ao deserto, senti vontade de morrer. Pedi para Deus que Ele me levasse. Eu não queria viver tudo aquilo que estava tão proposto. E Ele, com a sua soberania, me mostrou que Ele é soberano, que eu não tenho controle de nada, que nada sou, que sou pequena e o quanto dependo da misericórdia dele. Aprendi isso com um grande lamento. O início do meu deserto teve um grande lamento, porque fui casada com um homem durante 12 anos, o homem dos meus sonhos. Ele era o meu amor, ele era o meu protetor, ele era o meu cuidador. Como eu via nele tudo o que eu precisava. Ali eu entronizava tudo o que eu precisava. O meu amor era tão grande por ele, era tão imenso. Mas é interessante falar sobre isso porque aquele amor tão grande, eu não me submetia a ele como esposa. Eu entrei no casamento, eu não sabia o que era o casamento. Por fim, um dia, com 12 anos de casada, na verdade, quero ressaltar que parte desses 12 anos, boa parte dele eu vivi em fornicação. Vivi como o mundo vive. Mas desses 12 anos, 2 anos eu estava oficialmente casada, ligada, como diz a palavra do Senhor, hoje, a qual eu reconheço e me submeto. E um dia corriqueiro, minha vida normal, sendo amada pelo meu marido, como todos os cuidados que ele tinha, tive a curiosidade no meu trabalho de procurar no Facebook o nome dele com o segundo sobrenome. E lá encontrei o meu marido, às escondidas, onde eu estava bloqueada e ele tinha aquele Facebook escondido. E tinha uma moça que clicou, curtiu a foto dele com o coração. Entrei no Facebook dela e ali tudo olhei. E ali eu já pude sentir um pouco de como eu vivia um engano. E na prepotência, em toda a arrogância que eu tinha, como eu venho relatando, eu não era uma esposa, né? Eu era o homem da casa, eu era mandona, eu era rixosa. Todos os defeitos que uma mulher mundana tinha, eu tinha. A única diferença era que eu amava meu marido loucamente. Então ali eu liguei para ele e ali tudo começou. Então ali eu vi a minha casa desmoronar. Eu trabalhava muito e nós tínhamos uma vida diante do mundo estável, controlada, financeiramente bem organizada. Eu sempre fui muito organizada. Não estou dizendo isso como orgulho.
Eu digo isso com pesar, porque eu edifiquei a minha casa sobre a areia. Então, ali começou a discussão e ali eu comecei a descobrir tudo. E dali em diante eu vi o comportamento do meu marido se reverter. Tudo aquilo que era um homem atencioso, carinhoso, bondoso, cuidadoso, tudo começou a mudar. Ele virou um homem asqueroso. Eu via no meu marido tudo o contrário do que um dia eu sonhei. Me dizia tantas palavras duras e começou a dizer que não queria mais o casamento, que não gostava daquela rotina, que não gostava daquela casa. Aquela casa que era tão linda, tão bem arrumada, e ele ali tinha só desprezo. Desdenhava de mim e começou a dizer que ele queria ir embora, que ele precisava ficar só. Até então, ele começou a dizer e jogava tanta coisa que não justificava o motivo daquela separação naquele momento. E aí então, um dia, com toda essa crise já instalada, e eu via a minha casa desmoronando e eu nada podia fazer, e senti um desespero, me senti literalmente ameaçada e não sabia o que fazer. Então tirei férias procurando alternativa e viajei para a casa da minha mãe para procurar uma alternativa, e nesse período ele viajou. E aí quando eu cheguei, as coisas estavam ainda piores. E aí um dia, no dia 21 de fevereiro de 2018, saí para trabalhar no dia anterior, e quando eu cheguei, ele não foi me buscar. Ele chegou mais de 1h da manhã e todo o comportamento dele já vinha sendo alterado, e ele disse que não queria vir para casa e que ele precisava ir embora. Levantei de manhã, fui trabalhar como de costume, trabalhava aos feriados, porque trabalhava no shopping como gerente de loja, então eu trabalhava muito. E ali peguei um Uber e fui embora. E quando cheguei no meu trabalho, percebi tudo o que estava acontecendo. Então liguei para ele, rixosa, desobediente, como eu era, e arrogante. Liguei para ele e disse para ele que sabia de tudo. Que sabia que ele tinha viajado com outra mulher, mas na verdade eu não sabia. Mas eu sentia isso. Então ele arrumou as coisas e foi embora da minha casa. Então voltei para casa e ali começou o meu desespero e ao mesmo tempo o meu alívio. E aí foi aí que eu entrei no deserto, porque eu me senti aliviada de saber que aquele casamento que naquele tão pouco tempo, de janeiro a abril, estava tão desmoronado e tudo tão destruído, tudo tão devastado, e eu já estava extremamente ferida. E aí eu pensei, agora sim, ele vai embora, eu posso seguir a minha vida e ter um casamento agora que vou escolher melhor. Só que eu tinha um temor da palavra que eu já tinha vivido, né? Eu não vou dizer que eu era cristã, porque de cristão não tinha nada, eu era desobediente, eu tinha delitos, né? Não contra o Felipe, o meu marido, mas contra Deus, contra a palavra. Eu era pecadora, eu era suja, eu era imunda e eu não reconhecia isso, eu nem sequer via esse pecado. Mas eu senti um temor e eu quis procurar dentro da palavra o que era aquele temor, se eu estava respaldada dentro da palavra para seguir a minha vida. Para minha surpresa, eu me deparei com a palavra de Deus. Então eu procurei primeiro no YouTube o que era que Deus falava. Tinha tanta preguiça de ler a palavra que eu procurei no YouTube. E o primeiro canal que eu encontrei foi do Walter Borges. Então lá estava o testemunho dele e ele falando, mas ele orientava como procurar na palavra. Então eu fui procurar na palavra. Meu Deus, quando eu me deparei com aquela situação, com aquela palavra que veio tão de encontro a tudo aquilo que eu vivia. Ah, como foi difícil aquele dia. Eu sabia que agora eu estava ligada a uma pessoa. E aí eu comecei a ter o temor. Eu sabia que eu já não podia mais pecar, que eu tinha agora que cuidar da minha vida e cuidar da vida do meu marido como? Se ele não me queria mais, se tudo que ele tinha dito para mim estava gravado ali no meu coração, na minha carne. Eu estava cheia de tristeza, tão cheia de dor, que como eu disse, eu não consigo expressar aqui o que foi aquilo que eu vivi. Eu vivi tanta angústia, aquela casa tão bonita, tudo tão no lugar que eu mesma arrumava com as minhas mãos. Mas agora ela era tão gelada, ela era um cemitério,
Se eu pudesse descrever aqui o que era aquela casa, ela era uma sepultura. Então todos os dias quando eu voltava para casa, eu voltava na verdade para a sepultura. E ali eu me enfiei no meu trabalho. E eu estava buscando ali a palavra, então eu procurei uma igreja, e aí eu fui nesta igreja, eu procurei o pastor. E ele disse que o meu casamento ia ser restaurado numa igreja pentecostal, e ele disse sim que o meu casamento seria restaurado, a minha vida seria restaurada. Mas que se eu não quisesse também não precisaria. E aí eu disse, mas na palavra do Senhor diz que eu sou uma só carne com ele e que só a morte nos separa. E aí então ele relatou que o que ele ligasse no céu estava ligado na terra. Mas mesmo assim eu continuei naquela igreja, porque eu precisava de um alento naquele momento. Então, ainda fuçando no YouTube, eu encontrei uns vídeos do pastor Henrique Lino. 4 vídeos exatamente que ele falava do que era o deserto. E aqueles vídeos falaram tremendamente ao meu coração. Mas ainda assim eu não me encorajei a buscar a palavra, a buscar nele o que eu precisava. Então, mas eu já sabia ali que eu precisava de uma autoridade espiritual, porque eu também me comunicava com a minha irmã, e ela dizia que eu orava por mim e orava pelo meu marido, e que eu não estava aguentando a carga. Era tanta opressão, era tanta tristeza, era tanto tumulto na minha vida ali, que eu não sabia o que fazer. Nesse meio desse deserto, Deus colocou uma pessoa na minha vida, chamada Michele, que uma outra pessoa me viu, não sei como, e entrou em contato comigo, que se tratava também de pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu. E enfim, ela me levou a essa moça. E essa moça foi um sustentáculo na minha vida. Deus usou ela tremendamente, assim como usava a minha irmã para me orientar. Eu estava tão desnorteada que qualquer pessoa me orientava, na verdade. Então um dia eu decidi que eu iria sim fazer tudo aquilo, e que se Deus queria que eu fizesse aquilo, eu precisava que Ele me mostrasse. Nessa altura, meu marido tinha já ido embora de casa fazia muito tempo, e eu mantinha contato, eu não conseguia me afastar dele. Ele mantinha aquele vínculo doentio, e eu precisava daquele pouquinho para viver, porque ali eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente perdida. E aí, em uma dessas decisões que eu já tinha tomado, que eu sabia que eu tinha que eu não podia me envolver com ninguém, que eu não podia me casar com ninguém, que eu estava presa a uma outra pessoa, segundo a palavra. Então houve um evento chamado Restaurar em Brasília, e eu me inscrevi, comprei minha passagem e eu fui. Desse canal que eu falei, do Walter Bosch. E eu já tinha visto os vídeos do pastor Henrique, mas não tinha discernimento ainda e nem a orientação. Então, eu fui para Brasília, e quando eu voltei, o Felipe me pegou no aeroporto e me deixou em casa. E naquele mesmo final de semana, o Felipe viajaria para São Paulo para um show. E ele, quando saiu de casa, levou parte das coisas e levou o carro, o meu carro. Era um carro que a gente usava em comum, mas o carro era meu. Então ele deixou aquele carro naquele fim de semana, quando eu retornei de Brasília, que ele viajou para São Paulo, ele deixou na minha casa, no prédio que a gente morava. Até então ele pagava todas as contas de casa, já tinha 7 meses isso, todo esse decorrer. E aí ele deixou na frente de casa, nem colocou na garagem do prédio, deixou mesmo na frente. E enquanto ele foi, ele se comunicava comigo, e em uma dessas comunicações ele falou uma palavra só. E essa palavra me deu um estalo. E eu abri os meus olhos e eu queria ir no carro para verificar o que tinha no carro. Então eu fui. Não fui no mesmo dia porque eu tinha um compromisso muito grande, que era uma reunião muito importante, e eu sabia que eu tinha que estar bem nessa reunião, porque a empresa que eu trabalhava, ela ia fechar, como fechou posteriormente. Então, quando eu voltei, isso era numa quinta-feira, e eu resisti a quinta-feira toda. Quando foi na sexta-feira à noite, quando eu cheguei do meu trabalho, antes de subir, estava chovendo, então eu entrei no carro pelo lado do motorista e meti a mão no porta-malas, no porta-luvas, e ali eu peguei o que tinha no porta-luvas, e era um celular. Esse celular estava descarregado,
ou estava carregado, e ele tinha um chip. Ele não tinha um chip, na verdade. Ele tinha apenas, estava carregado e estava as redes sociais todas abertas. Então, eu subi com aquele celular na mão, e quando eu cheguei em casa, sentei no sofá, me lembro como se fosse hoje, naquela sexta-feira, e eu abri aquele celular, e ali estava toda a história do adultério, toda a história de tudo aquilo que eu queria entender até aquele momento, estava ali naquele telefone. Havia naquele telefone, ele estava conectado no Wi-Fi da minha casa, e ali eu pude abrir as redes sociais e as fotos, e ali estava o meu marido. Meu marido já tinha viajado para Fortaleza, já tinha viajado, não sei para onde mais, mas tudo estava registrado ali. E ali, naquele momento, naquela noite, eu perguntei ao meu pai por que ele tinha permitido que eu vivesse até aquele momento. Por que ele queria que eu passasse por aquilo? Então, verdadeiramente ali começou o meu deserto. E eu passei a noite inteirinha ali, sentada no sofá com aquele celular na mão, não sabia o que fazer, mandei as fotos para minhas irmãs e para minha amiga Michele e para essa outra minha amiga Paloma, que foi quem me apresentou a Michele. E ali eu passei a noite inteirinha acordada. Eu não chorei, eu não dormi, eu não comi, eu apenas fiquei parada, vi o dia amanhecer. E no outro dia eu tinha que trabalhar o dia inteiro, porque naquele dia eu receberia a notícia e toda a formalidade de como a loja ia fechar, a empresa que eu trabalhava. E eu fiz tudo o que tinha que fazer no outro dia, estava exausta, mas quando voltei para casa, minha amiga Michele, com todo o amor do mundo e com toda a misericórdia, já estava na minha casa. E enquanto isso, no decorrer desse episódio de sexta-feira, o meu marido ficava me ligando, tentando falar comigo, eu não atendia. Naquele momento eu não podia atender, eu não podia falar com ele. Então, nesse dia, nesse sábado, quando eu cheguei, então eu decidi revelar tudo a ele. Mostrar para ele porque que eu não o atendia mais. E aí mandei todas as fotos e tudo aquilo que tinha daquela sujeira toda, que eu estava me sentindo louca, querendo entender o que aconteceu no meu casamento. Então ali tudo estava às claras e eu passei isso para ele e não o atendi mais a partir desse dia. Mas a minha vida virou em frangalhos. Eu me senti fracassada, me senti destruída, acabada. E isso era já no final de novembro, já entrando em dezembro. Então eu fiquei ali aqueles dias me arrastando, e aí eu via consecutivamente esses 4 vídeos do Pastor Henrique, do Ministério Atalaia de Deus. E aí nesses dias eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus, se tu quer restaurar a minha vida, se tu me trouxe para esse lugar, então eu vou me submeter a essa dor, a tudo isso, não vou mais resistir. Então ali eu tomei a decisão, entrei em contato com o ministério e rapidamente, no mesmo dia, o pastor Henrique entrou em contato comigo. No mesmo dia. No dia, não me lembro ao certo se foi dia 9 ou se foi dia 16 de dezembro de 2018. E ali ele entrou em contato comigo e quando ele veio me falar de como era o trabalho dele, eu não queria nem saber, porque eu já conhecia, eu já tinha todas as orientações dele ali naquele vídeo. Eu queria apenas que alguém orasse por mim, que alguém que acreditasse naquilo que eu tinha lido, naquilo que eu vivia, que eu estava vendo, que eu estava me submetendo, me orientasse o que fazer, porque eu achava errado cortar o meu marido, eu não sabia o que era certo, não falar mais com ele, tirar o carro dele, o que eu fazia. Então ali eu recebi todas as orientações. Mas eu quero ressaltar um fato que para mim foi importante. Eu estou contando aqui já quando eu entrei em contato com o pastor Henrique, mas na verdade, no dia 3 de dezembro, meu marido retornando de São Paulo, aí eu recolhi o carro, guardei o carro, a Michele levou para casa dela, porque eu não gosto de dirigir, então eu não dirigia. Só tomando uma retomada aqui em um fato importante que eu gostaria de relatar.
Então, o meu marido naquela madrugada, ele chegou e foi direto para minha casa. E como eu disse, eu estava em frangalhos, tinha esclarecido para mim toda aquela situação e eu estava como um animalzinho ferido. Era assim que eu me sentia, um bichinho, um animal deixado, abandonado. Ali eu me sentia atraída pelo meu marido, me sentia atraída pelos meus amigos, me sentia atraída pelos meus sentimentos, me sentia atraída pelas minhas decisões. O meu mundo tinha desmoronado, o meu emprego, ali eu já ia perder, e eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais nada. Então quando o Felipe chegou, eu acho que às 5 da manhã, no nosso quarto, e eu nem vi, eu só vi quando ele estava em pé, então ali eu me levantei, e quando eu vi, eu já estava na sala. Eu dei uma grande surra no meu marido. Eu bati tanto nele, tinha deixado meus sapatos na sala, e ali eu usei os meus sapatos, e ali eu usei as minhas mãos. Eu fiquei extremamente cansada, eu me deitei no sofá, descansei um pouco e voltei para cima dele. E ali eu despejei nele toda a ira, toda a cólera, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu despejei em cima do meu marido. Eu nem vi o estado que ele ficou. E ali eu expulsei ele da minha casa. E ali eu devolvi tudo que era dele, as coisas financeiras, e dali eu me despedi dele. Disse que a partir dali ele não entrava mais na minha vida, ele não entrava mais na minha casa. E dali para frente ele não fazia mais parte da minha vida porque eu mais não queria. E aí ele foi embora. E como eu estou só citando esse fato, retomando lá a minha questão com o pastor Henrique. Então eu contei todos os fatos para ele e contei superficialmente porque eu estava desesperada. Eu apenas precisava de alguém. E a partir daquele dia, eu encontrei um homem de Deus. Ah, como eu sou grata. Nada pode expressar o meu amor, a minha gratidão que eu tenho pelo pastor Henrique. Porque ele foi... Eu não sei o que ele foi na vida de outras pessoas, mas na minha vida, ele foi extremamente usado por Deus. Porque ele correspondeu na medida certa, em tudo aquilo que eu precisava. Ele me disse as palavras certas, ele me disse as orientações certas. E a partir daquele momento, eu passei a obedecê-lo. Eu passei a ler a palavra, a escutar. Ele tinha 41 lives. Imagina que eu vi todas essas 41 lives em tão pouco tempo. Vi a leitura dele do livro de Jó e de leituras que ele tem feita da Bíblia. E dali eu passei a me alimentar daquilo. Eu me alimentava daquilo dia e noite, porque eu precisava viver. Por mim mesmo eu não vivia mais. E eu precisava viver. Então, até hoje, até o meu marido dormir a primeira noite comigo, após ter voltado, meu casamento ter sido restaurado, eu dormia com fone ouvindo o pastor Henrique, porque eu precisava que aquelas palavras entrassem no meu coração, porque eu entendia elas, mas elas não estavam no meu coração, eu não aceitava. E aí então, os versículos que mudaram a minha vida, que entraram no meu coração, que me transformaram, que me ensinaram a viver, que me deram paz, foi Malaquias 2, de 13 a 17. E Mateus 19, de 1 a 11. Especificamente o versículo 11 de Mateus 19. Então eles foram gravados no meu coração. E quando eu tinha alguma dúvida de que a promessa de Deus ia se cumprir, porque Deus agora falava comigo, agora eu conseguia ouvir Deus, eu conseguia sentir a presença de Deus, eu conseguia ver o maná, eu conseguia ver o sustento dele em pequenas coisas. E aí ele se revelou a mim. E aí essas palavras entraram no meu coração, mais a orientação. E tudo aquilo foi mudando o meu cenário. Mas ainda assim, eu sentia uma saudade sem fim do meu marido. Uma necessidade, um desamparo sem fim. E até o dia do meu marido voltar, eu ainda sentia esse desamparo. De vez em quando eu sentia esse desamparo. Era uma necessidade, um amor, essa carne, que é uma só carne, que há entre nós um só espírito, eu sentia ela visivelmente, porque eu procurei todos os dias colar ela no meu coração, na minha mente, no meu corpo, na minha alma, para que meus olhos não pecassem, para que meus olhos não vissem outras coisas,
porque eu considerava que meu marido agora já nem fazia mais o meu perfil, eu já nem o amava mais, mas eu precisava obedecer aquela palavra, porque eu precisava de Deus falando comigo, precisava ouvi-lo, e o que Deus falava comigo era tão concreto, que eu sei que é loucura para o mundo, e eu embarquei literalmente nessa loucura, e eu dizia para o meu pastor que ele era louco, e nós todos loucos que seguia aquelas orientações, mas era tão perfeita. Mas mesmo assim ainda vivia as angústias, as necessidades, fiquei desempregada. Mudei, aí troquei a fechadura da minha casa, cortei o contato com meu marido, cortei tudo mudou. E aí eu vivi ali dias difíceis, dias do cair e do levantar. Nunca procurei não murmurar muito, não sou muito de murmurar. Não tenho muita dificuldade de aceitar as coisas que a vida me trouxe de dificuldade. Eu já batalhava muito por elas, pela vida, pelo meu sustento, por tudo. E aí, mas ainda assim, havia dia que eu perguntava, o pastor, o senhor acredita mesmo que o meu casamento vai ser restaurado? Acredita mesmo que a minha vida já estava mudada, eu já estava restaurada. Ali eu me arrependi de tudo que eu tinha feito na minha vida, não contra o meu marido, que contra ele quase eu não tinha feito nada, somente ser desobediente, ser insubmissa e ser rixosa, essas coisas, mas eu era uma boa dona de casa, eu era uma esposa fiel ali dentro daquilo que ele acreditava, que a gente acreditava. Mas diante de Deus não, diante de Deus eu tinha muitos pecados, que não convém nem eu contar aqui, mas Deus sabe que eu me arrependi, que Ele me restaurou, Ele me curou, Ele me tratou. Então isso para mim foi o que realmente importou. E ali eu já estava curada, já estava tratada, mas chegou um ponto que era um silêncio absoluto sobre o meu marido. Dali a gente morava na mesma cidade, vivendo, eu acredito que no mesmo rumo, mas a gente não tinha nem fumaça. Eu dizia para o meu pastor que nem fumaça eu ouvia. E ele dizia que o silêncio era bom. E eu não acreditava muito que o silêncio era bom, mas eu acreditava na palavra que ele me dizia, porque Deus me falava que o que ele me dizia era vindo de Deus, que quando Deus não falava comigo, Deus falava comigo através dele. Então, um dia eu falei para Deus, Deus, se o meu marido tiver que voltar, a tua palavra diz que eu não tenho direito a um outro marido, que eu estou presa a ele, e que tu irá recolher ele, se ele não vier. Então me submeto à tua vontade, mas eu te faço um pedido. Que quando o meu marido voltar, no dia que ele vier me procurar, porque eu já tinha visto muitos testemunhos, eu não quero que ele venha como os outros que eu vejo nos testemunhos. Eu quero que ele venha e eu te veja nele. Eu não sei como as circunstâncias tu vai mover. Eu não conheço o coração dele, mas eu quero te ver nele. Eu só vou aceitar o Felipe de volta se eu te ver nele. E esse é o meu pedido. É como eu te clamo nesse dia. E complementei nesse dia o pedido que eu queria ver ele como filho pródigo, porque eu o via como filho pródigo, né? E eu como aquele pai que esperava, como aquela parábola. Então tudo passou, tudo era um silêncio absoluto, e eu vivia a minha vida. Então tinha momentos que eu vivia a opressão, os dardos inflamados, todas aquelas coisas espirituais que quem vive no deserto sabe o que é. Então, um dia e semanas, mas eu aprendi a me defender, né? Dentro desse deserto eu aprendi a me defender, dentro da palavra eu aprendi a me defender, dentro do contexto, né, da vivência de cristã, agora vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu aprendi a me defender. Então, quando todas essas forças malignas vinham, eu me defendia. Eu sabia que eu tinha autoridade, eu sei que eu tenho autoridade. Então, eu amadureci muito, eu cresci muito na minha vida cristã. E a minha comunhão com Deus só crescia. Mas faltava a parte, que era o meu marido, né? E eu considerava ele uma parte enferma e que eu tinha que tratar, eu precisava me santificar para que ele fosse alcançado. E então eu ficava à espera desse pedido que eu fiz para Deus, e um dia eu perguntei, tu me ouve? E Deus respondeu, por que duvidas? Né? Assim Deus me respondeu, tão recente agora.
Ele me respondeu, por que duvida? E aí, quando foi dia 20, agora de fevereiro de 2021, saí do meu trabalho em um dia de chuva, entrei no ônibus como de costume fazia todos os dias. E ao descer na parada de ônibus, ouvi o meu nome ser chamado, Vívia. E ninguém me chama naquele tom, naquela voz, senão meu marido. Eu conheci a voz dele. Porque quando a gente está no deserto, a gente escuta muito isso e a gente quer ouvir isso. Mas a forma como o Felipe, na hora em que Deus disse, chegou a hora, a forma como ele foi atrás de mim, que ele não tinha contato meu, não sabia onde eu morava, não tinha nenhum contato porque ele estava com tudo bloqueado. A única coisa que ele sabia era onde eu trabalhava. Ele me seguiu, foi para a parada de ônibus, onde possivelmente eu pegaria ônibus, seguiu o ônibus, tentou entrar no ônibus, mas lembrou que não tinha dinheiro, voltou para o carro, anotou a placa do ônibus, buscou na internet a rota do ônibus para poder chegar até a parada onde possivelmente ele me encontraria, para poder me encontrar. Quero ressaltar que quando Deus diz chegou a hora, não importa quem seja, tem que obedecer. E foi isso que aconteceu com o Felipe. E ali naquela avenida eu olhei e estava um carro branco parado e ele estava em prantos, implorando para que eu o ouvisse. E imagina a decisão que eu tinha que tomar ali naquele exato momento, que eu tinha que decidir se eu o ouvia ou se eu esperava ele me ligar um dia. Porque bate uma confusão na gente. E naquele momento eu decidi ouvi-lo. Então era na parada de ônibus, ele não podia estacionar ali, então eu entrei no carro dele. E ali a promessa de Deus se cumpriu. Aquele pedido que eu fiz para Deus que eu queria ver Jesus no meu marido, agora eu ouvia. Então ali eu estava vendo o Felipe chorando e implorando que se houvesse uma possibilidade, ele queria perguntar para Deus, que eu perguntasse para Deus. E se houvesse uma pequena chance remota de um dia voltar para ele queria essa oportunidade com todas as condições. E falou de Deus lindamente para mim, que ele havia lido os 4 livros do Novo Testamento e que Deus tinha falado com ele. Deus tinha falado para ele que eu era a esposa dele. E que ele tinha que me buscar. Então ele passou a buscar a Deus e pediu um milagre. De Deus mover a circunstância para que ele pudesse se encontrar. Para que ele pudesse, e ele precisava me dizer aquilo. E foi tão lindo, e foi tão pleno, que tudo aquilo que eu havia pedido para Deus se concretizou. E ele reconhecia como o filho pródigo, nas palavras do filho pródigo. Nem sei se ele leu essa parábola, mas ele se reportou a mim naquele momento ali chorando, como o filho pródigo, nas palavras da parábola do filho pródigo. E ali eu o ouvi. E ali eu ouvi o poder de Deus se manifestar. E o Espírito que havia em mim testificava que era o mesmo Espírito que havia nele. Deus não fez só a restauração em mim e na minha casa, mas também fez nele. Agora o meu marido era convertido. Aquele homem que é tão inteligente, porque o Felipe é tão inteligente. Ele é um homem que eu admirava, a cabeça, a mente. A ligação que eu tinha com ele não era só uma ligação de homem e mulher, era por todas essas admirações que eu tinha com ele. Mas agora ele estava submisso ali à palavra. Ele estava submisso, eu via o Espírito Santo falar através dele. Assim como eu tinha pedido, aconteceu exatamente como eu tinha pedido. Então a palavra de Deus ali foi revelada a mim. Mais uma vez, entre as milhares e milhares que o meu pai já havia se revelado a mim. Porque ele agora fazia morada em mim. E eu agora via ele fazendo morada no meu marido. E ali eu não dei a resposta para ele, e aí eu o ouvi. E ali eu perguntei as coisas que eu tinha que perguntar. E aí ele não me deixou ele levar na minha casa, me deixou na esquina da minha casa, e eu fui para minha casa. E ali naquela noite eu precisava da orientação exatamente o que fazer, e como exatamente o que fazer, porque eu tinha um líder espiritual, e eu devia isso. Para que eu tivesse isso em plenitude, eu tinha que me comunicar com ele e ter de fato a orientação dele.
Então, mais do que depressa, naquele exato momento, mandei mensagem e fiquei aguardando a ligação dele. No dia 21, que foi ontem, né, que faria exatamente 2 anos e 10 meses de deserto que meu marido tinha, que eu tinha ali entrado no deserto, meu pastor me ligou, meu líder espiritual, e ali ele falou comigo, e ali ele me disse o que eu tinha que fazer. Estranhamente ele me disse que eu tinha que ligar para o Felipe, que estava bloqueado em tudo. E eu obedeci, não era o que eu tinha vontade não, porque era tudo muito diferente do que eu vinha vendo, tudo das 141 lives que eu via dia e noite e todas as outras coisas agregadas, que eu não tinha somente a orientação dele de quando ele me ligava, mas eu tinha as orientações dele porque eu buscava. Então, eu liguei para o meu marido e aí nós marcamos, e aí nós nos encontramos. Eu não tinha muita coisa a ressaltar e a pedir ali, porque como exigência, porque eu já via a transformação no meu marido de quando ele ali me encontrou naquele momento, e eu já via Deus nele, e eu via a transformação nele, a mesma que havia em mim. Mas mesmo assim eu tinha as minhas ressalvas, e eu ali encontrei com ele, e ali eu coloquei diante dele, e ele aceitou todas sem questionar, né? Não como oposição, mas como uma conversação, como uma proposta. E ali tudo ficou ajeitado. E a primeira noite, depois de tanto tempo, eu pude sentir, viver a paz do que é você juntar a parte que faltava em você. Porque é assim que eu me sinto. Uma só carne com meu marido e há entre nós um só espírito. E hoje eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dele, pela minha vida, pela vida da nossa família. E eu sei que o meu testemunho não acaba aqui. Muito ainda terei que testemunhar sobre o meu pai, sobre o que ele faz. E eu quero ser um instrumento usado na mão dele, e o meu marido também. E eu não sei o que está por vir, mas eu não temo, porque eu creio que o meu Deus vive, e ele não vive fora de mim. Ele vive em mim, ele está em mim, ele se revela a mim, e eu o ouço. Eu digo isso não é com emoção, eu digo isso com prazer e com alegria, que Deus vive em mim hoje. E eu fui restaurada, minha casa foi restaurada, meu marido foi restaurado, e a minha vida está restaurada. E eu quero todos os dias da nossa vida, da minha vida que eu viver, tudo que eu viver, seja para a honra, glória e louvor do nome do meu Pai, porque hoje eu não entro na presença dele, eu estou na presença dele o tempo todo, porque eu não tenho para onde ir. Para onde irei? Se ele tem os olhos que tudo vê, que tudo sabe, e eu reconheço e me submeto a essa soberania e a essa vontade, e seja o que for que ele tiver, eu digo, eu estou aqui, Senhor, para a honra, glória e do louvor do teu nome. Eu tenho os meus agradecimentos ao Ministério Atalaia de Deus, foi uma bênção na minha vida, e continuará sendo, continuarei fazendo parte desse ministério que revela um Deus vivo, verdadeiro, compreensivo e que faz correção na vida das pessoas. Deus me corrigiu com muita dor. Ele me corrigiu. E eu sou grata, imensamente grata, à vida do meu pastor, do meu líder espiritual. Eu não ponho ele no altar, mas o meu pastor, ele tem o lugar dele no meu coração. Porque meu primeiro lugar é do meu pai. Depois vem a minha família. Mas não posso descartar a importância que tem, e que teve, e que terá, e de qual eu serei grata eternamente enquanto eu viver. E espero muito que o Senhor continue a honrar e a cuidar, e que dê muitos anos de vida para Ele, porque eu sempre digo isso para Ele, que eu preciso que Ele tenha muitos anos de vida. Mas hoje eu não dependo mais do homem para viver. Eu dependo do meu Pai. Ele é o meu Pai, é o meu Deus, o meu amor, a quem eu dedico a minha vida e tudo que eu sou. Se é que eu posso dizer que é a minha vida, porque
Eu acredito que nem a minha vida é minha, que tudo é dele, tudo é para ele e todas as coisas são para ele. Tudo que há em mim é do meu Pai. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.